eu sou Caroline Sardá e hoje nós vamos relembrar a trajetória de uma mulher extremamente corajosa, guerrilheira, que lutou contra a ditadura empresarial militar no nosso país e que de longe teve uma das histórias mais cruéis e dolorosas da ditadura, Aurora do Nascimento Furtado. Mas antes de começarmos, é importante sempre te lembrar de deixar um like no início do vídeo, que ajuda bastante na divulgação do canal, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para não perder nada por aqui. E claro, se você quiser contribuir com o meu trabalho ou com o canal, com Mulheres na História, nós temos um Apoia-se, onde a partir de R$10 mensais você pode participar do Clube de Leitura Feminista 2025 e também você ganha um Planner Digital 2025 para você ter acesso às reuniões trimestrais do clube e também seu nome vai para os créditos do Mulheres na História. Dito isso, agora bora para nossa vinheta. Aurora nasceu no dia 17 de junho de 1946, na capital de São Paulo. Ela era filha de Mauro Albuquerque Furtado e Maria Leide Nascimento Furtado. Enquanto ela estudava psicologia na USP, Universidade de São Paulo, ela também contribuía para a imprensa da UNE, União Nacional dos Estudantes. Ela chegou até mesmo a liderar a imprensa da União Nacional dos Estudantes em São Paulo, ali pelo final da década de 1960. Quando passou a utilizar o codinome Lola. Foi nesse período que ela conheceu José Roberto Arantes de Almeida, seu namorado, que também foi preso e torturado, vindo a falecer no dia 4 de novembro de 1971. Além dos estudos, Aurora também trabalhou no Banco do Brasil em São Paulo, antes de se engajar no Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Com a implantação do AI-5, ela começou a atuar de forma clandestina para evitar ser presa. Em 1970, a Aurora se mudou para o Rio de Janeiro e foi onde ela ingressou na organização Ação Libertadora Nacional, onde contribuiu na publicação do jornal chamado Ação. Em 9 de novembro de 1972, durante uma operação policial no bairro Parada de Lucas, a Aurora foi presa. Um tiroteio ocorreu durante a operação, resultando na morte de um policial. Ela até tentou se proteger, tentando se abrigar dentro de um ônibus, mas acabou sendo capturada pelas autoridades e levada para a Invernada de Olaria, uma grande delegacia de polícia localizada no subúrbio carioca, associada ao Esquadrão da Morte. E agora, pessoal, eu não deixei um aviso de gatilho no início do vídeo, porque o tema sensível que nós vamos tratar vai ser a partir de agora, que são as torturas que a Aurora sofreu. Só para vocês terem uma noção, lá mesmo, no momento da prisão da Aurora, ela já começou a sofrer torturas brutais e várias pessoas se juntaram para assistir. Depois, ela foi levada para a delegacia, onde a tortura continuou e só aumentou, só que agora nas mãos dos policiais do DOI-CODE e membros do Esquadrão da Morte. E o que aconteceu lá, pessoal, é simplesmente de partir o coração. Eu não tenho palavras para descrever o que ela sofreu lá dentro. A Aurora foi submetida ao pau de arara, choques elétricos em partes íntimas, espancamentos, afogamentos e queimaduras. Aplicaram nela até a coroa de Cristo, que era uma fita de aço parecida com um torniquete, com parafusos colocados ao redor da cabeça e que gradativamente apertava, causando o esmagamento do crânio, fazendo com que seus olhos saltassem das órbitas. No documentário lançado em 2014, Advogados contra a Ditadura, a Eni Moreira contou a cena que ela viu ao encontrar o corpo da Aurora. Eu vou colocar o testemunho dela aqui, porque é um dos únicos testemunhos do que aconteceu naquele dia. Se você não quiser assistir esse relato, eu vou deixar aqui embaixo a minutagem de onde você pode continuar a assistir esse vídeo sem essa parte que pode ser um gatilho muito forte para as pessoas que estão assistindo esse vídeo.
No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao exército, que não era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá. E quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas me disse, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco rasgado na manga e aqui para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso, ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá. Até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa. É extremamente doloroso ouvir esse testemunho, né? Eu só coloquei ele aqui porque ele é um registro do que realmente aconteceu com a Aurora naquele dia. É uma das poucas provas que nós temos e é extremamente importante nós deixarmos isso registrado para a história. E é por memória, verdade e justiça que eu coloquei essa parte nesse vídeo. Eu sei que eu poderia ter omitido isso, eu poderia não ter colocado o testemunho da Eni, mas daqui 10 anos, 15, 20, até 50 anos, esse vídeo poderá ser assistido pelas pessoas e eles vão saber o que realmente aconteceu com a Aurora. Até porque, depois de todas essas torturas que ela sofreu, ela faleceu após 24 horas, no dia 10 de novembro de 1974. E vocês sabem como é que o corpo dela foi encontrado? Cheio de marca de bala, jogado numa esquina no bairro do Meier, no Rio de Janeiro. E vocês sabem qual que foi a versão oficial dada pelos militares? Que ela tinha sido morta a tiros enquanto tentava fugir. As clássicas tentativas dos militares de criar factoides e distorcer a verdade. O que fizeram com ela foi maldade e desumanidade pura. E eu faço questão de contar essa história da maneira certa,
porque foi lançada uma nota oficial na Folha de São Paulo na época, extremamente mentirosa. No dia 11 de novembro de 1972. Eu vou ler para vocês. De madrugada, a Aurora, que fora presa às 9h40 de 9 de novembro, conduzia agentes da polícia carioca ao local do Meyer, onde estaria localizado um aparelho na esquina das ruas Magalhães Couto e Adriano. A Aurora pediu para descer, disse que por motivo de segurança queria dirigir-se a pé ao aparelho, e ao descer, a Aurora saiu correndo e gritando em direção a um Volkswagen que estava nas proximidades. Nesse momento, começou um intenso tiroteio entre os agentes da polícia e os ocupantes do carro. Ao terminar o tiroteio, a Aurora, baleada, estava morrendo, caída na rua. Preocupados em socorrer a Aurora, os agentes deixaram o Volkswagen fugir em alta velocidade. Essa parte chega a me doer na alma quando eu leio: preocupados em socorrer a Aurora, os agentes deixaram o Volkswagen fugir em alta velocidade. Isso nunca aconteceu. Bizarro, né? Além deles terem contado a versão dos militares, exaltarem os agentes preocupados com a Aurora, a história fica ainda mais sinistra. A nota oficial divulgou uma pequena biografia da Aurora, mostrando que os órgãos de segurança sabiam exatamente quem ela era desde o início. Porém, a certidão de óbito dela tinha o registro da morte de uma mulher branca não identificada e que atribuía a causa da morte como dilaceração cerebral. Só mais tarde que os familiares da Aurora tiveram acesso ao atestado de óbito e a informação correta. O corpo de Aurora foi identificado por sua irmã, que notou várias evidências de tortura, incluindo hematomas, cortes profundos e o afundamento do crânio. Vocês lembram que eu falei que ela foi submetida à coroa de Cristo, que tinha parafusos e que parecia com um torniquete, que esmagava a cabeça? Então, foram tiradas fotos no local do incidente e estão arquivadas no Instituto Carlos Éboli. E essas fotos, gente, revelam claramente as torturas brutais que ela sofreu. É possível ver o afundamento do crânio, as escoriações e os cortes profundos nos braços e nas pernas dela. Seu rosto está deformado por conta dos espancamentos que ela sofreu e por conta da coroa de Cristo. Hematomas são claramente visíveis ao redor dos olhos, do nariz e da boca. E o mais louco é que nas fotos mostra um Volkswagen marcado por balas, reforçando toda aquela encenação criada pelos oficiais que torturaram a Aurora. E honestamente, pessoal, quando eu tava pesquisando sobre o caso da Aurora, eu já tinha visto o documentário Advogados contra a Ditadura, mas eu nunca tinha visto as fotos, eu nunca tinha ido atrás pra ver realmente o que tinha acontecido com ela. E, gente, honestamente, eu chorei, porque eu me coloquei no lugar dela. É absurdamente doloroso ouvir os relatos das pessoas que testemunharam, que viram o corpo dela, que viram os oficiais que torturaram ela do lado, vendo o corpo dela, mentindo sobre aquilo, como disse a Ine Moreira. E vocês lembram da nota oficial que a Folha de São Paulo publicou? Saiu um laudo da necrópsia totalmente desmentindo o que a Folha tinha publicado. A necrópsia tinha sido realizada pelo IML e eles fizeram um laudo que mostrava todas as torturas que ela tinha sofrido. Os legistas Elias Freitas e Salim Rafael confirmaram que a causa da morte foram ferimentos penetrantes na cabeça que ocasionaram dilaceração cerebral, contradizendo completamente o relato policial sobre o tal tiroteio que saiu na nota oficial da Folha. Eles também observaram 29 perfurações de projéteis de arma de fogo, embora não tenha sido possível identificar as entradas e saídas das perfurações. O laudo também revelou que tanto o tórax quanto o abdômen da Aurora foram perfurados pelos tiros, mas que não havia sangue nas cavidades pleurais e abdominais, e havia 3 orifícios na região glútea sem sinais vitais. Para quem não entendeu muito bem, esse laudo basicamente comprovou que esses tiros que foram feitos na Aurora foram feitos depois que ela já estava morta. Em resumo,
eles atiraram nela quando ela já não tinha mais vida. Além do que já foi exposto, no dia 10 de abril de 2013, a Comissão Nacional da Verdade investigou durante a 30ª audiência pública o caso da Aurora. E eles comprovaram as mesmas coisas que os legistas já tinham colocado no laudo da época. A Aurora foi presa, torturada, assassinada e jogada numa esquina do Meyer. Enquanto os militares e os oficiais que a torturaram tentaram criar um factoide e distorcer a causa da sua morte. Foi no dia 11 de novembro de 1972 que o corpo da Aurora foi transferido para São Paulo e entregue à sua família com um caixão lacrado e com instruções rigorosas para não ser aberto. Honestamente, pessoal, eu só consigo imaginar o sofrimento da família dela. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a trajetória da Aurora, é detalhadamente contada no livro Em Câmera Lenta, escrito pelo cineasta e ex-preso político Renato Tapajós, que na época era cunhado dela. Após o período da ditadura, 2 ruas foram nomeadas em homenagem à Aurora. Uma em Bangu, no Rio de Janeiro, e outra no distrito Jaçanã, em São Paulo. A Aurora do Nascimento Furtado foi uma jovem muito corajosa, que teve a sua vida interrompida aos 26 anos, após ser brutalmente torturada pelos agentes da ditadura empresarial militar. Ela ficou marcada na história brasileira como uma das vítimas da repressão da ditadura militar, mas também por sua resistência. Ela não delatou nenhum companheiro. Para o governo da época, a Aurora era considerada subversiva da ordem, uma terrorista. Mas a história que querem contar sobre a Aurora não é a história verdadeira. Ela era uma revolucionária que não delatou nenhum dos seus companheiros de luta. A sua história nos relembra a importância de resistir ao fascismo, que existem na história do nosso país mulheres revolucionárias que lutaram até a morte contra a ditadura militar. É realmente um caso muito triste e muito doloroso, né? Eu trouxe pra vocês porque é muito importante nós entendermos o recorte de gênero na ditadura militar. Porque muito se fala sobre os revolucionários, os guerrilheiros, os intelectuais, os políticos da ditadura, sempre com uma ótica voltada aos homens revolucionários. Mas raramente fala-se sobre as mulheres revolucionárias, as mulheres guerrilheiras, as mulheres intelectuais da ditadura, as mulheres artistas da ditadura, as mulheres que fizeram resistência na ditadura, que resistiram à repressão militar. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje, e é por isso que eu vou continuar falando sobre as mulheres revolucionárias da ditadura. E antes de você ir embora, eu queria te pedir novamente para deixar o seu like, que ajuda bastante na divulgação desse vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. E claro, se você quiser contribuir e apoiar o Mulheres na História para manter esse quadro ativo aqui no canal, eu te convido a contribuir no meu Apoia-se. Eu vou deixar o link clicável na descrição aqui do vídeo e, como eu falei no início, a partir de R$10 mensais você participa do Clube de Leitura Feminista 2025, ganha um planner digital 2025 e também o seu nome vai para os créditos do Mulheres na História. É isso, até o próximo vídeo.